Fala, Dandão. E aí? Cida Teles. Oi, Kaline. Pedro Torres. Oi, Ale. Tudo bem? E aí, Daniel? Tudo bom, mestre? Na paz, tranquilão? Beleza. O Como é que tá o som? Tá bom? Tá chegando bem? som tá bom. Tá. Um pouquinho embaçado nós dois, mas acho que vai ficar bom. Tá o quê? Um pouquinho embaçado. Não Embaçado? sei se é pra mim. É. Oi, 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 amigas. Iva, deixa eu ver em que eu tô. Peraí. Melhorou. Melhorou. Eu tô vendo você embaçado. Eu tô achando que é a lente do teu aparelho. Olha, pior que é, ó. É óbvio. Ah, Eu, hein? Goiás, norte de Minas. E aí? Nenhuma Pastorzão. notícia, não tem nada. Não, tem as de sempre, né? O STF invertendo, pervertendo a nossa Constituição de uma forma ridícula. Davi, o que foi É, agora? tomando aí. Não, ele está expondo completamente a vida do presidente e o Adélio, eles criam todos os tipos de sigilo, né? Ou seja, estão invertendo as questões, né? Enfim, como diz um, um filósofo, o momento exige que os homens de bem tenham a audácia dos canalhas. É, Martin Luther King dizia o problema não era Silêncio, o grito dos é, maus, mas o silêncio dos bons. Mas eu exato. acho que os bons não estão tão silenciados assim, não, né? Mas a Bíblia, a própria Bíblia fala em Lucas, no capítulo 16, verso 8, que Hum, os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz, né? sim. Que os da luz. Eu vi uma vez Mas a uma palavra também palestra. diz que deveríamos ser simples como as pombas e Isso, perspicazes como a serpente. exatamente. Eu vi uma vez uma palestra da deputada federal Ana Campaiolo, lá de Lembro, lembro, Florianópolis, também vi. e ela falou que existem milhares e milhares de livros escritos, né, pela esquerda, mundo afora aí. E diz que tudo que é importante a gente deve escrever, né? Ah, E eles fazem isso muito bem. deixa eu fixar isso aqui. É, quando a gente vê essas atitudes desses ministros, eles estão seguindo uma agenda. Quando a gente olha no Decálogo de Lenin, né, que dizem que não foi Lenin que escreveu, mas a esquerda ela cumpre ipsis literis, né, Não o foi Decálogo de Lenin, Lenin. É Karl Marx. Só que Lenin, ele transliterou para a forma com que ele lia.
Isso. No item 4 ele fala assim: fale sempre sobre democracia e em Estado de Direito, mas tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem escrúpulos. É, Né? Ou seja, quando a exato. gente vê essas atitudes dos ministros do STF, eles têm uma agenda, eles são esquerdistas. Entendeu? É, todo mundo ali é esquerdista e até fácil de entender. Devem ter tomado muito cacete na época que os A militares ditadura. tomaram o poder. Exatamente. Então deve ter apanhado e a princípio parece que apanhou pouco, né? Porque É. senão seriam homens de bem. É inaceitável um cara com 75 anos como Celso de Mello se tornar um garoto de recado. Aí é a tragédia da humanidade. Passa dia, passa outro dia, passa ano e você continua a mesma coisa. Ou seja, não tem mudança, né? Trágico. É o decano, né? É, ele é o decano porque é velho, mas não sei se... E assim, tecnicamente falando, eu não posso nem dizer, mas dizem que o cara é um gênio. A propósito, a maior parte desses vagabundos são inteligentes, cara. Não tem a ver somente o povo de Deus, isso. Não, não é isso. É um povinho É. vagabundo mesmo. Complicado. Porém, oi Silvia, seja bem-vinda. Porém, até que o Senhor nos ajudou e a gente quer mais de Deus e eu vou buscar Deus e eu quero Deus porque eu sei que Deus é a nossa resposta. Amém. Eu não Creio. aceito esse Brasil do jeito que está. Também não. Hoje à tarde eu estava meio ruim. Aí vou tomando umas injeções do céu, aí vai aliviando meu coração. Eu fiquei muito revoltado, sabe, pastor, com a política, depois que eu tive a oportunidade de visitar muitas empresas importantes, estratégicas para o país, e ver o quanto o nosso país é rico, sabe? Nós E- temos tudo para mudar a história dessa nação, sabe? Então, eu fiquei me perguntando o que está faltando, quais são as peças do quebra-cabeça que precisa ser montado para esse país dar certo. E a gente esbarra na política. Porque engenheiros nós temos, profissionais do mais alto nível dentro das empresas trabalhando, entendeu? Ué, mas, Cientistas, oi, pessoas Cata, altamente criativas, né? mas a questão é a que agenda você está servindo, né? Tudo Exatamente. você tem que pensar que por trás tem um espírito. A agenda esquerdista é um espírito, né? Então, por trás, você já sabe quem está. Se não for Deus, é o diabo. Então, não tem dois, ou é Deus ou é o diabo, não tem outra opção. E a esquerda, para mim, é a coisa mais demoníaca do planeta. Não é que a direita preste, não, porque tem um monte de vagabundo também. E que para trocar de lado, 2 segundos. Fala, pastor Rondinelli. Seja bem-vindo, amigo. E para trocar de Não, e lado é um muitos segundo. trocaram, né, de lado. Muitos trocaram de lado. Muitos É, surfaram na onda de Bolsonaro. O MBL disse que não surfou na onda, mas surfou, porque não falava mal, não falava mal, e outras, né? A Joyce, cara, a Joyce acabou, né? Ela acabou. Ela, o fim de carreira dela, já foi. Bem, tenho nada com isso, não. Eu sei que o meu Redentor vive, como disse Jó, no tempo oportuno ele há de se levantar. E ele vai se levantar. Quer dizer, já se levantou. E aí, rapaz, a minha oração todo dia, antes de dormir, é: baixa a mão, Deus, mas não baixa devagar, não. E ó, cheio de misericórdia no meu coração. Pelo menos eu penso. E Deus está usando os improváveis, né? O Bolsonaro é o maior de todos, é um improvável, cara. Ele Ele é saiu do fora de nada, era o série. mais rejeitado dentro daquele Congresso Nacional. Exato. A história dele até parece um pouco assim, né? O camarada tem um nome Messias, né? O camarada derramou sangue. É, mas se você for ler a Bíblia, também tem Jair. Tem Jair. É,
foi Bem, rejeitado, o mais é rejeitado. rejeitado, né? Exato. Deus vai exaltar ele, cara. Esse cara merece por todos os motivos. Porque vá ser corajoso aqui em casa, cara. Porque enfrentar a mídia, enfrentar a esquerda, enfrentar todo mundo sem ter dinheiro. Cara, é o exemplo de Davi, né? Estou vendo o E gigante, ele, mas eu vou no nome do Senhor. Ele nem sabia, como eu tenho dito. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele estava profetizando, amigo. Rapaz, ele falou tanto esse verso que as coisas têm que se manifestado na vida dele dessa forma. Tudo aquilo que estava oculto agora começa a aparecer, né? e Quem se impregnou diria. na vida dele. Não, é. Fala, Sérgio, seja bem-vindo. É. Ué, a grande verdade é isso, que é aquilo que você profetiza, amigo. São dois altares, ou cai no do diabo ou cai no altar de Deus. Aí você escolhe. Então, a boca fala daquilo que o coração está cheio. A sua boca produz vida e produz morte. Pô, escolhe o que falar. Oh, apareceu, Margarida. Escolhe o que falar. E, e ele tem essa audácia, né, pastor? Como diz Ou audácia ou má educação mesmo. Eu nem me incomodo de chamar ele de mal educado. É grosso. O cara é grosso. A propósito, o João Batista era calmo? Não, Então pronto. Então suporta aí, amigo. verdade. Ele é meu herói, cara. Eu tenho um Não, herói. e para quebrar as engrenagens do sistema tem que ser uma marreta, né? Não pode ser um martelo. Tem que Não, ser mas uma britadeira. a Bíblia diz que o martelo que esmiuça a penha. Rapaz, É, não tem a ver com força, entende? Não é por aham. força nem por violência, mas é pelo agir do Espírito. Rapaz, é o tiro no lugar certo. Eu só achei que ele deu mole entregando os documentos. E hoje eu postei em várias redes minhas a minha impressão como médico. Como médico, o paciente é dono do prontuário dele. Então, eles quebraram todos os códigos da medicina para entregar o documento. O paciente não pode ser exposto. Você sabia que se eu for diante do juiz, eu não sou obrigado a declarar o que eu sei? Sim, porque você tem uma ética médica, né? Não, então, o Código de Ética Médica vai dizer que eu estou completamente guardado se eu não falar. Por quê? Porque é como se fosse um confessionário. Da mesma forma, o pastor é um confessionário. É verdade. E você não tem que expor. Da mesma forma, seria o juiz. Não corre em segredo de justiça, mas todo mundo sabe o que está lá. Sim. Cara, O advogado entregar ao cliente, a né? justiça é toda furada. Toda furada, toda furada. Ou seja, do Bolsonaro tem que entregar até o exame do Covid, mas do assassino Adélio nem o celular pode abrir. Isso Como é que pra pode? mim, cara, ai, cansativo. E o Não, eu tempo estava da vendo. restauração de todas as coisas, mano, Atos 3, 19, 20 e 21 vai falar acerca desse tempo, mano. Esse tempo da restauração, antes do tempo da restauração, veio o tempo do refrigério, que é o verso 19. E o tempo do refrigério vem da presença do Senhor. Ou seja, a palavra tempo ali está escrito kairos, é o tempo de Deus. Mas esse tempo de Deus é o agora. Eu é que preciso levar o Cronos, que é o tempo da restauração, para me alinhar com kairos. Porque até este momento, diz o texto, Jesus está retido no céu. Você já leu isso? Hein, Dandan? Não. Que Jesus está retido no céu. Aí fiquei Até na que dúvida. venha o tempo da restauração. O tempo da restauração é quando as coisas voltam à sua forma idealizada por Deus. Então, quando as coisas voltam à forma original,
há um alinhamento entre o Cronos e o Kairos. Mas o refrigério, que até que isso se alinhe, vem da presença do Senhor. À medida que a gente lê, à medida que a gente busca, à medida que a gente está aqui atrás de Deus, correndo atrás de Deus, cara, tem algo acontecendo. E isso refrigera a nossa alma. O tempo. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas, para que se cumpra o propósito do céu. Eclesiastes 3, né? Esse texto é perfeito. Há um tempo de rir, há um tempo de chorar, há um tempo de plantar, há um tempo de colher, há um tempo de abraçar e desabraçar. Ah, rapaz, mas se há um tempo para todas as coisas, há o tempo da justiça e do juízo. Há o tempo da separação. E eu estou crendo tanto nisso, cara. Tanto nisso. Amém. Vai se Você ouviu lá, manifestar o esse tempo. senhor viu que os generais deporam, né? Depuseram. Vi, eu gostei do Mourão. Não precisamos alinhar nada, porque somos homens. Quem faz esse tipo de alinhamento é bandido. Acabou. Encerra e troca de entrevistado. Não, ô, Sérgio, aqui a gente fala do que a gente entende que deve ser falado. A gente não fala só de Bíblia, não. A gente não quer o cristão ignorante. A gente quer o cristão conhecedor do tempo. A Bíblia fala de Isacar. Se você for ler em 1 Crônicas 12, verso 32, aí você vai entender. Isacar era um povo pequeno, 18 mil pessoas. E desse povo Deus tirou 200 pessoas que eram sábios. Sábios. E por conta deles serem sábios, diz a palavra, eles eram entendedores do tempo. Não adianta você conhecer a palavra e não entender o tempo que você está vivendo. Nós precisamos ter o discernimento do tempo, até porque precisamos agir. E não podemos agir por impulso, por sentimento, mas por aquilo que cremos. Então, a Bíblia é um livro extremamente atualizado, mas perceba que ela foi feita 2020 anos atrás. E agora estamos vivendo outro tempo e fazendo a leitura desse tempo. É muito simples. Então, não caia nessa que isso é exatamente o que o mundo quer. Que nós sejamos ignorantes e, por ser ignorantes, andemos para trás. Significa dizer que a igreja devia estar lá na frente, na guerra. Porque antes a igreja até guerrear, guerreava. Antes existia aquelas frontes de batalha que tinha uma cruz no meio do peito que o cara morria por aquilo que acreditava. A propósito, Davi matou 600 sem soltar a espada. Nós estamos aqui para isso. Mas não com a arma que mata, que atira, que esfaqueia, que vem por trás. Não, não, não. Mas a palavra diz que nós somos os instrutores. O Espírito Santo veio para instruir, ensinar. Por meio de quem? Das pessoas. Se os homens não falar, até as pedras clamarão. Antes que as pedras clamem, a gente passa vergonha, você tem que ser inteirado de todos os assuntos. Não faz sentido. Aqui a gente abre o verbo e põe o povo atualizado. Pelo contrário, nossa função é atualizar o povo. Quando eu estou falando do que o mundo, do que o Brasil está vivendo, eu estou falando de Bíblia. Eu não estou fugindo do texto, estou falando da palavra. A Bíblia diz que esses tempos chegariam. Então, não estamos fugindo da palavra. Entenda bem, você é de João Pessoa. Eu não esqueci, você é de João Pessoa. Aqui a nossa igreja tem uma visão completamente diferente. Primeiro, que a gente precisa ativar nas pessoas o que elas são. As pessoas não conseguem, baixa um pouquinho o seu, Dandan. Às vezes as pessoas não conseguem entender quem elas são. Se você for a pessoa errada no lugar errado, você não funciona. Se você for a pessoa certa no lugar errado, você funciona em parte.
Mas se você for a pessoa certa no lugar certo, tudo vai funcionar muito bem. Então a gente quer extrair das pessoas os seus dons. Para alguns, falar de política, ai, ai. Se tem alguém que falava de política e falava com muita precisão e propriedade, o nome dele é Jesus Cristo. Ninguém foi tão político no senso estrito da palavra. Primeiro, vamos saber o que é política. Política. Política fala acerca de discurso. Política fala acerca do povo, porque do povo sai o poder. Emana do povo. Toda ideia, toda justiça tem que vir do povo e para o povo. E não por esses que legislam e legislam em causa própria. A minha função como pastor é conduzir o rebanho, é tirar o rebanho da ignorância. Porque eu estou cansado de crente burro. Cansado. Até aqui com crente burro. Ignorância. Deixa eu explicar o que é ignorância. E disse Deus, haja luz e houve luz. Ponto final. Luz é ideia, abrir a mente, conhecimento. Trevas, ignorância. Então tem muita gente na escuridão lendo a Bíblia e no escuro. Aí a Bíblia vai dizer que é cego guiando cego, amigo. Eu já sei onde o primeiro cego caiu, eu sei onde o segundo cego vai. Se um cego cai, o outro cai junto. Não tem acordo. Melhor serem dois do que um, porque um, quando cai, o outro levanta. O cair é do homem, o levantar é de Deus. A Bíblia está falando a todo tempo que essa coisa de política, nós não deveríamos ter nunca termos saído da política. A propósito, Jesus ensinou a gente estar no meio deles. A propósito, Paulo foi pregar para os políticos. Paulo era um pregador para político. Político. Por quê? Porque ele era cidadão romano. Ai, 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 Jesus. Calma, minha alma. Nem... É isso, é isso, é isso. O senhor falou algo aí muito importante. Peraí, mas é isso, só um pouquinho, é isso. A gente tem que ter a mesma linguagem. Quando a mesma linguagem não bate, é Babel. E Babel é a tentativa do diabo botar confusão na linguagem que Deus equacionou, amigo. Deus deu um padrão, ó, tá aqui, o padrão tá aqui. E quando ele quis fazer com que eles não construíssem a torre, ficou fácil. Botou confusão na língua deles. Quando Deus quis fazer com que nós prosseguíssemos, sabe o que ele fez, Daniel? Botou línguas de fogo. Sabe para quê? Cada um falava a sua própria língua e todos entendiam. Atos 2. Quando Deus quer fazer com que o seu povo faça algo, ele alinha a linguagem. Faz as igrejas falarem coisas opostas para você ver. É confusão no arraial. Pode ser do inimigo ou no arraial de Deus. Houve confusão no arraial do inimigo quando botaram as moabitas. Acabou. Permitiram. Fala, amigo, você ia falar. O senhor falou algo aí muito importante, a questão de colocar luz, né, nas questões. Lógico. Eu, no meu ambiente de trabalho, eu fui assediado moralmente algumas vezes. E o que eu fiz? Eu me posicionei. Eu escrevi e dei conhecimento para a autoridade. Travando? Tem mais alguém travando? Se não, Martinha, sai e volta. Para mim tá bom. E eu escrevi e dei conhecimento para a autoridade. E aquilo cessou. Certa vez, uma autoridade de alta patente me ligou e falou, para de escrever, para de colocar as coisas no sistema, para de criar guerra de documento. Por quê? Porque quando você coloca luz nas trevas, as trevas se dissipam. Entendeu? Não, e se a gente não... Não, mas aí você tem que diferenciar uma coisa. Eu tenho que me submeter à autoridade, ponto. Mas sim, eu não me submeto à autoridade mentindo, nem tampouco fazendo o que ela quer. Sim.
Não é isso. Então eu vou mentir e deixo de me submeter a Deus para agradar a autoridade? Não faz sentido. Agora, eu posso ter estratégias. Eu acabei de falar esse dia para uma pessoa, não diga para o seu inimigo que você é inimigo dele, não. Fica na sua. Você não precisa expor que você é inimigo dele. Porque se ele já tem ódio de você, agora é mortal. Estratégia, isso não é cinismo. Sabe o que a Bíblia diz? Que Paulo tomou a pedrada, foi apedrejado, e sabe o que está escrito na Bíblia? Fingiu-se de morto. Fingiu. Ah, então quer dizer que Paulo pode fingir. E sem orar. Nem falou com o Espírito Santo. Já, se ele dissesse, ei, ô trouxas, não me mataram, ia morrer. Davi também, né? Saiu babando. Não, pois não, tem vários. Mas eu dei um exemplo para mim que é mais clássico. Deixa eu baixar um pouco mais o meu aparelho. A função do pastor Sérgio é orientar o rebanho. E orientar o rebanho tem que passar pela política, tem que passar pela saúde. Eu tenho que falar para você, acerca do que você espera da calamidade, eu tenho que falar para você se deve ou não tomar vacina, qual é o remédio que está funcionando, senão eu não sou pastor. Perceba que no tempo de Jesus, Jesus ia lá e curava. Nem sempre eu consigo curar as pessoas, mas eu acredito no poder da palavra da pessoa que tem o Espírito Santo. Quem recebe o Espírito Santo, acabou. A palavra tem vida e é eficaz. Ponto. Sérgio, essa live aqui não é só para você. Ela tem uma multidão de pessoas. E se, ao contrário do que você está dizendo, você nem ouviu a oração porque não quis. Porque nós oramos por você. E você nem percebeu. Então você preferiu dormir. Então você priorizou, amigo. Agora você vai falar o que eu devo fazer? O pastor aqui sou eu. Eu sou o pastor. Então eu dou a direção de como vai ser. Aí na sua igreja, onde você estiver, você dá a sua direção. Mas aqui funciona do meu jeito. Do jeito que eu recebo as instruções do meu bispo. É isso. Não, eu orei, lógico, mas ele foi dormir, ué. Então, cada um faz o que quer, ué. Uns preferem dormir, outros preferem ficar até as 5 da manhã. Percebe que Deus não é socialista, viu, gente? Deus não vai dar igual, não, tá? Deus não dá igual para ninguém, não. Não cai nessa onda, não. Deus vai dar mais para quem está pagando mais preço. Sem dúvida. Senão ele seria comunista. Eu vou ter que ser comunista e vou começar a gostar de Karl Marx. Deus não é comunista. A única coisa que tem de comunismo em Deus é eu amo todos igualmente. Até a praga do Lula. Ele ama igual. Mas por que você chama ele de praga? Porque é uma praga. Porque eu não consigo ainda ser como Jesus, de falar, não, Lula tem algo bom nele. Eu não consigo ver. Então eu já falei com Deus, o senhor me perdoa, senhor, então tá bom. Eu vou tentar melhorar. Mas enquanto que eu não consigo, é uma praga, um demônio, é um inferno. E o Xi Jinping é o anticristo. Ponto final. Nem o que falar. E que venha a justiça de Deus, Pedrão. É isso aí. Deus é justo. E que venha a justiça dele. Eu peço pela justiça para que eu não entre na minha falta de misericórdia. Porque o que eu queria pedir era juízo. Mas a palavra, para você ser sensato, peça justiça. Porque a justiça, ela nunca vem só. Ela vem com juízo. E na justiça de Deus tem o amor, né, pastor? Na minha não tem. Na minha não tem. Por isso, a minha justiça não passa de trapo de imundície. Eu não estou pedindo a minha, eu estou pedindo a dele. Porque a minha eu já sei o que fazer. Vamos adorar, porque são muitas vozes que falam. Pastor, que palavra foi aquela de ontem? Bênção, bênção. Meu bênção. Deus. É lindo, aleluia, né? Eu vou pegar um gancho daquela palavra de ontem e vou dar uma continuidade um pouco.
É, eu quero falar das travessias da vida, que são fundamentais e necessárias. Mas hoje eu não quero me estender muito, não. É porque eu queria um dia é, Querer não fazer é poder, todo o né, pastor? estudo Se de o gênio. espírito te Não, pegar, tu vai não, até 8 horas. não, não, mas aí tem todo um sistema, você tem que respeitar, às vezes, as pessoas, aí eu vou ficar falando só, e falando só eu já falo. Então, eu não vou estranhar se eu conversar só comigo. Se só eu tivesse pregando para mim mesmo, eu estava muito feliz. Guarda isso que eu vou te falar no seu coração. A minha pregação é só para uma pessoa, não é para mais ninguém. Eu vou repetir, só para uma pessoa. Se uma pessoa for tocada e receber, eu já cumpri minha missão. Então eu não prego para multidões, eu prego para uma pessoa. Sabe que pessoa? Aquela que está com o coração exposto. Amém. Desde 2015 você não toma remédio, foi liberto, dependência, e já para 5 anos sem tomar. Glórias a Deus por isso. Deus é bom, continua libertando, continua curando e Deus continua colocando o Bolsonaro lá. É o Bolsonaro Futebol Clube, Murilo Bolsonaro Futebol Clube, sustentado pelo próprio Deus. E eu oro por ele, oro pelos ministros, oro pelos deputados, oro pelos senadores, ainda oro pelo STF. Mas para esse Congresso Nacional, Senado e STF, eu peço justiça. Para o meu presidente, eu peço suporta, dá apoio, sustenta, mantém, fortalece. É isso. Não é mole, não. De ti, de ti, e menos de mim, menos de mim, menos de mim, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mas de ti, de ti, e menos de mim, menos de mim, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor,
infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oi, Marcinha. Manda mais uma, por favor. Libertas-me Boa. com a melodia, tu me cercas com a canção de libertação dos meus inimigos. Não tenho o que temer, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Desde o ventre fui escolhido, fui chamado Do pelo amor. Eu nasci de novo em tua família, o teu sangue flui em mim. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, 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 abriste o mar, pude passar por ele, e os meus medos se afogaram. Fui resgatado e hoje posso cantar que sou filho de Deus. Abriste o mar, pude passar por ele, e os meus medos se afogaram. Fui resgatado e hoje posso cantar que sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. É. Ou eu derrubo a live agora. Oi, Paty. Ou você, ministra? Ainda tem 20 minutinhos, né, pastor? É. Porque eu vou orar já já. Vou puxar uma que eu acho que você vai gostar. Eu acho que só tem esse desejo aqui dessa canção. Ela fala assim, ó. Derrama tua Shekinah sobre nós,
derrama a tua tua Shekinah Shekinah sobre sobre nós. nós. Não Não conseguiremos conseguiremos ficar ficar de de pé. pé. Tamanha Tamanha sua sua glória glória sobre sobre nós. nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanho é o seu poder sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanho é o seu poder sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanho é o seu poder sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanho seu poder sobre nós. Naquele tempo em que o homem foi levantar o templo, construir o templo, uma estrutura feita de cimentos, de pedras, de artefatos, de artesãos, mas era uma obra comum porque era uma obra feita por mãos humanas. Mas ali faltava o principal. Era uma estrutura sólida. Mas como todos nós sabemos, no ano 70 foi destruído em definitivo. Pedras que pesavam 5 toneladas. Mas do que adianta um templo se Deus não estiver? E ontem eu fiz uma pergunta. O Senhor procura os verdadeiros adoradores. Mas quando os verdadeiros adoradores não te adoram? Tem uma música que pergunta: o que é que os anjos fazem quando eles se deparam com o Senhor? A pergunta é: o que faremos se o Senhor não vier? Queremos tanto ao Senhor, precisamos tanto dele, da visitação dele. Mais do que querer a Deus, precisamos de Deus. Ele é como o oxigênio que respiramos, a água que bebemos, a comida que nos alimenta. Ele é o nosso sustentáculo, ele é a nossa manutenção, a preservação. Ele é a sustentação de tudo aquilo que é trôpego, de tudo aquilo que é fraco. A estrutura, por mais bela que seja,
jamais deixaria de ser obras construídas por mãos humanas. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, na sua fidelidade, como Ele queria agradar ao homem, estar no meio do homem, Ele pede inicialmente o tabernáculo até que se chegue então ao momento do templo. Perceba que as coisas só foram aumentando de proporções. Mas a estrutura estava pronta. Mas o mais importante não havia naquele lugar. Essa palavra Shekinah, ela é traduzida do hebraico para a gente como uma nuvem. Mas ela não existe na Bíblia. Ou é Kabod, ou é Doxa. Você pode ter a casa mais bonita que for. Você pode ter a casa mais simples que for. Se o Kabod não estiver, perde todo sentido o seu trabalho. Por isso que Deus, naquele dia, entrou no templo e encheu e tomou todo aquele lugar com a sua glória. E ninguém conseguia ficar de pé. Hoje, temos Ele dentro de nós e nos tornamos o templo que não foi construído por mãos humanas, senão pela própria mão de Deus. E muitas vezes, ainda assim, não nos conectamos, não entramos. Ouvimos a voz da distração, do engano, da mentira. De antemão eu repreendo o espírito de mentira e de engano. Porque onde o Espírito Santo está, nós somos livres. Livres para dialogarmos, conversarmos. E tudo aquilo que eu creio que Ele colocar em nosso coração é porque deve ser dito. Não queremos depender de nós mesmos na força do nosso braço, senão na força da destra poderosa. Não queremos fazer o que Ele não está fazendo. Não queremos sequer começar a fazer o que Ele não começou a fazer. Não queremos pregar a nossa história, mas a história dele. E com a história dele fazermos a nossa história. Que toda distração seja agora confundida. Que todas as vozes se calem para ouvir a voz daquele que viemos buscar. O exaltado entre as nações. O bispo e pastor das nossas almas. O santo de Israel. O guarda de Israel. Aquele que não dormita e nem dorme. O fiel e verdadeiro. Testemunha, fiel e verdadeira. Aquele que o corpo não tem corrupção. Aquele que a mente jamais permitiu que o seu Éden, o seu jardim fosse penetrado, senão pelo próprio Espírito. Silencia a minha voz, Senhor. Silencia toda voz que possa representar rebeldia. Somos filhos.
E como os filhos, nos submetemos, porque não queremos habitar em terra estéril. Nos dê o start, a ativação para os frutos do teu espírito. Amor, bondade, benignidade, longanimidade, paciência e domínio próprio. Perdoa-nos por muitas vezes não nos calarmos. O inimigo não nos insulta. Ele tenta, mas não nos insulta. Não reconhecemos a voz dele. Porque todo aquele que confessar que Jesus veio em carne e sangue, este é do Espírito de Deus. Confessamos que o Senhor veio em carne e sangue, que morreu na cruz do Calvário, que foi levantado, e como disse João, o que importa é que Cristo seja levantado. Levantamos a Ti nessa madrugada, na nossa casa, na nossa vida, e em especial no nosso coração. Se levante então, Senhor. Te honramos. A única coisa que o salmista pôde dizer quando olhou para tudo aquilo que havia sido criado foi magnífico. Magnífico. Os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento, tudo aquilo que foi feito por suas mãos. E um dia discursa outro dia, assim como uma noite discursa outra noite. E sem palavras. No silêncio te ouvimos. Às vezes tropeçamos no muito falar. Nos calamos, porque mais do que falar, queremos te ouvir. Obrigado pelo seu amor, por essa unção de paz. Eu sinto como se o seu coração tivesse acelerado e desacelerou. Agora fomos inundados e invadidos por uma paz que excede todo entendimento. Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Queremos estar no seu ritmo, na sua frequência. Queremos adentrar no Santo dos Santos. Não nos é suficiente o Santo, mas o Santo dos Santos. E quem já pisou nesse lugar, Senhor, não sabe viver em outro lugar. Quem já experimentou a tua face não sabe viver de outra maneira. Quem um dia foi tocado não sabe ser tocado por outro. Quem um dia foi abraçado por ti, todos os dias sonhamos com teu abraço. Nos guarda. Guarda a nossa casa, a nossa família.
Nos livra de todo vírus, de toda enfermidade, de toda doença que nos atormenta a mente. Liberta-nos. Espíritos atormentadores, estou te dando uma ordem em nome de Jesus Cristo. Cala-te. Só ouviremos a voz do Espírito, do bom e doce Espírito. Espírito Santo, te amamos. Queremos mais o Senhor do que a própria vida. Do que importa a vida se não tivermos a Ti? Do que importa o dinheiro se não tivermos a Ti? O Senhor tem primazia, o primeiro lugar. As demais coisas, que elas sejam acrescentadas. Te amamos. Em nome de Jesus. É isso. Muitas vezes é necessário. Me cobra, Gidel, que a gente ora pelo seu pai também, tá, querido? A gente vai derrubar a live e a gente volta, senão o tempo já está em 2h58. Aí ela cai e a gente perde a live. Estou esperando vocês de volta, vou derrubar ela agora.